Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. O vídeo de hoje, ele é o vídeo número 3 da série Logs de Auditoria. Então ele é o vídeo 3 e também o último vídeo dessa série que nós estamos abordando, Logs de Auditoria do Unity Catalog. Então, basicamente, qual a finalidade dos logs de auditoria? Nós já explicamos isso no vídeo 1, no vídeo 2, mas a ideia é que o Unity ele gera logs de auditoria das ações, todas as ações que acontecem ali no MetStore. Isso permite que os administradores, o próprio time de governança, tenha visibilidade das informações sobre quem acessou um determinado recurso no Unity. Pode ser um conjunto de dados, quem criou, quem deletou, quem acessou um delta sharing, né, um compartilhamento de dados, quem leu uma determinada tabela, enfim. Tem diversas métricas que são coletadas que você pode consultar depois. Basicamente, na parte 1 do vídeo, eu mostrei para vocês como habilitar esses logs de auditoria ali através do próprio portal do Azure ali no serviço do Databricks. Na parte número 2, né, no vídeo 2 dessa série, eu mostrei, na parte 1 eu mostrei como habilitar os logs e enviar para o Event Hub. E aí mostrei também como cria um Event Hub, etc. Na parte 2, eu mostrei como coletar os dados do Event Hub, fazer todo o tratamento nesses logs, né? Parsing, eu passei ali de forma bem rápida, mas mostrei um notebook ali com fazer todo, né, que faz todo o parsing e salva esses dados de logs em tabelas Delta. E na parte 3 do vídeo, que é a parte que nós iremos explorar hoje, eu vou mostrar para vocês como gerar algumas queries a partir desses dados que foram gerados dos logs de auditoria do Unity Catalog. Então, vamos lá. Então, basicamente, eu tenho aqui um notebook que eu gerei, né? Basicamente, para criar um notebook na sua pasta ali, na raiz da pasta do seu workspace, basta você clicar aqui em New Notebook, novo notebook, ele vai abrir para você. Então, não sei se vocês recordam, mas nos últimos vídeos a gente criou um catálogo chamado Auditing e a gente criou algumas tabelas ali dentro, né? A gente pode até dar uma olhadinha aqui, apenas para recordar. Então, se a gente clicar aqui em Data, a gente tem o catálogo Auditing e aqui dentro eu tenho o esquema Unit Catalog e temos três tabelas, Bronze, Silver e Unit Catalog, que é a nossa Gold. E basicamente a gente vai explorar bastante essa tabela aqui, Unit Catalog, hoje, e ela foi gerada no vídeo anterior, né? Quando a gente fez todo aquele processo de coleta de dados do Event Hub, e esses dados nós armazenamos tabela delta. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer algumas queries nessas tabelas, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu estou com o notebook configurado para usar SQL, então eu posso digitar código SQL nas células sem precisar informar qual que é a linguagem que eu estou usando. Claro que nada impede de você usar uma outra linguagem em alguma dessas células ali do seu notebook. Mas basicamente a gente vai começar. Eu vou definir que eu quero usar esse catálogo Auditing. Então, uma vez que eu defino aqui Use Catalog Auditing, eu posso fazer queries aqui embaixo sem precisar referenciar o catálogo. Então, eu informo somente que eu estou informando o catálogo, mas uma vez que eu habilito aqui o Use Catalog Auditing, eu não precisaria informar o catálogo, eu poderia informar só o esquema e a tabela. Nesse caso, eu estou até informando os três, né? O catálogo, o esquema e a tabela. Então, vamos lá. Aqui, basicamente, eu estou fazendo uma query onde eu estou selecionando tudo que tem nessa tabela Unit Catalog, que é a nossa Gold ali, né? Com os dados de log. Então, basicamente aqui, ó, como vocês podem visualizar, a gente tem a categoria, e essa categoria, claro que para o Unity vai ser sempre Unity aqui, né? Vocês viram lá no vídeo 1 da série
quando eu habilitei o log do Unity, eu poderia ter habilitado diversos outros logs, né? De clusters, de ações ali no account, enfim. Eu tenho zilhões de outros logs que eu poderia ter habilitado do ambiente Databricks como um todo. A gente habilitou só do Unity, então por isso tem esse category, esse campo de categoria, porque se você tivesse logs de clusters e de outros recursos aqui do Databricks, você ia ter aqui uma categoria diferente, tá? Você ia ver os do Unity, você ia ver o das outras categorias também. Aqui ele tem a data, o timestamp, né? Aqui a data e hora, aqui somente a data. Aqui o tipo da ação, né? E aí eu tenho várias ações, né? Pegar o schema, get schema, pegar a tabela, né? Get table, get schema, criar catálogo. Então, essas ações, elas são, assim, é um campo que a gente vai filtrar, né? Dependendo do tipo de análise que a gente precisa fazer. Eu quero saber todo mundo que criou o catálogo. Então, eu vou filtrar esse create catalog aqui. Então, por exemplo, nessa nossa query aqui, né, que eu estou fazendo um select asterisco na tabela, sem nenhum filtro, a gente poderia colocar where, aí vamos colocar aqui, ó, action name, e agora ele já tem, né, aqui o autocomplete é igual a, e a gente pode colar aqui, ó, create catalog. Ou seja, eu já consigo visualizar aqui quem que criou catálogos nesse meu ambiente, né? Então, aqui a gente tem todas as informações e aqui a gente tem o e-mail, ó. Aqui a gente tem inclusive o e-mail de quem criou o catálogo aqui, que no caso, dados nas alturas. Você vê que as tabelas delta, a gente pode trabalhar com elas e elas também podem ter campos ali que são semi-estruturados dentro de uma coluna, tá vendo? E aí é muito simples você navegar nesses campos, tá? Então, como um exemplo, se a gente quisesse extrair o e-mail, poderia colocar aqui identity.email. Então, vamos fazer essa query agora. Então, eu vou selecionar aqui basicamente date time, o campo date time, que é date time, e eu vou selecionar aqui o e-mail de quem criou o catálogo. Então, vamos selecionar aqui o e-mail. Como o e-mail está dentro de um campo aqui, que é um campo, né, semi-estruturado, eu vou digitar aqui a identity.email. Aí ele já busca o e-mail para mim. Então vamos pegar aqui, ó, identity.email as e-mail. Pronto. E aqui ele já trouxe, ó, ele trouxe a date time, né? E trouxe o e-mail de quem criou um catálogo. Eu poderia pegar o action name aqui também, né? Então, ops, action name, que é o campinho. Temos aqui, então, ó, nesse dia, o usuário, dados nas alturas, criou, né, com esse e-mail, ele criou um catálogo. Então, então você consegue já visualizar. Eu vou até mudar aqui a ordem, colocar o e-mail aqui no meio, vírgula, e eu vou tirar a vírgula aqui do final. E aqui, ó, a gente já consegue visualizar data, qual foi o usuário e o que que ele fez. Nesse caso, criou o catálogo, né? A gente poderia tirar esse filtro aqui e visualizar, né, todas as ações que esse usuário já executou aqui no catálogo. Então, se a gente filtrar aqui novamente, consigo visualizar todas as ações, ó. Get schema, get table,
né? Create catalog, create catalog, create catalog. Então, listar catálogos, listar external location, listar storage credential. Então, você vê que o meu usuário já fez diversas ações aqui nesse catálogo, tá? E está tudo registrado com data e hora de quando isso aconteceu. Agora, quais são os tipos de ações, né, que são capturados ali pelos logs de auditoria? A gente pode basicamente dar um distinct aqui no action name. A gente já viu um pouquinho disso ali em cima, mas se eu fizer uma query aqui, um select distinct do action name, né, eu consigo visualizar aqui as ações. Essas ações aqui, pessoal, que eu tenho, não são todas as ações disponíveis, tá? Porque quando a gente habilitou ali os logs de auditoria nesse meu ambiente de demonstração aqui, né, nesse meu ambiente que eu uso para gravar os meus vídeos, eu, né, durante ali a minha navegação no Databricks, eu não tive tempo de executar todas as ações possíveis no MetaStore. Então, eu não executei todas as ações possíveis. Por exemplo, eu não li uma tabela compartilhada pelo Delta Sharing, né? Simulando como se fosse uma pessoa que está lá do outro lado que está recebendo aquela tabela. E tem uma série de ações que eu não executei. Eu não dei permissionamento em tabelas, enfim, eu não excluí tabelas. Então tem uma série de coisas ali que eu não fiz e aí, obviamente, também não foram gerados os logs de auditoria. Então aqui estou mostrando um exemplo de como você visualizar todas as ações que ocorreram. Claro que se a sua tabela, ela fosse uma tabela, né, que tivesse mais informações do que mais logs, né, não apenas logs do Unit Catalog, sempre você ia ter que fazer um where ali por category Unit Catalog, tá? Nesse caso eu não estou filtrando a categoria por Unit, porque eu só habilitei os logs do Unit, então só tenho dados de logs aqui do Unit. Então vale a pena apenas deixar isso bem claro que o que está aqui não significa que são todas as ações possíveis, né? O que está aqui são as ações que eu executei enquanto eu habilitei ali os logs do meu ambiente. Então, aqui a gente já listou, então select distinct, né? Ó, lista para mim todas as ações distintas desse esquema e dessa tabela, que está dentro desse esquema, ordenado pelo nome da ação aqui. E aí ele já lista e ordena para mim. Quais são as ações mais populares? Quais ações acontecem mais? Então, a gente vai fazer um select aqui no, tipo, na ação, né, no action name, e vai fazer um count e um agrupamento aqui, né, pelo nome da ação também. Então, vamos fazer um count aqui e estou ordenando de forma decrescente para aparecer o maior. Então, get table, ó. A gente está, leitura aqui de tabela, 15 vezes, get effective permissions, listagem de tabelas 10 vezes, um summary do MetStore só foi executado 10 vezes, listagem de esquema foi executado 10 vezes, enfim. A gente tem aqui a quantidade de vezes. Foram criados 3 catálogos e etc, etc. Então a gente tem aqui uma série de ações que foram executadas no catálogo e as quantidades, né? Eu poderia definir ali também quais são os usuários, né? Quantidade por usuário, poderia colocar o usuário ali. Quais tabelas foram consultadas, né? Ou tiveram consultas ali. A gente pode fazer um select distinct, e aí eu tenho aqui request params.fullnamearg, que é o nome da tabela, o nome da ação, e aí a gente basicamente está fazendo aqui, né, lendo isso do esquema Unit Catalog, tabela Unit Catalog, onde o parâmetro aqui como nome da tabela, o request params.fullname, né, ele, ele não é nulo, estou agrupando por um e 2, que são os dois campinhos aqui,
e eu estou ordenando pelo 3. E aí aqui basicamente ele dá uma lista aqui para cada uma das minhas tabelas. Eu sei quantas vezes, né, essa tabela foi consultada, seja para uma leitura ou o esquema dessa tabela foi consultado ali, né? Eu dei um get schema ou um get table. Na verdade, esse é o nome da ação, né? O usuário simplesmente ele faz uma query lá de select alguma coisa na tabela, vai contar como uma leitura da tabela. Então, basicamente aqui a gente consegue visualizar que essa tabela audit unit catalog.bronze. Então, eu tenho aqui seis consultas, né? Eu tenho essa lineage demo dinner. Eu tenho aqui 3 consultas. Essa tabela chamada menu, né? Eu tenho 3. Essa tabela silver eu tenho 2. A tabela lineage demo eu tenho uma consulta. Enfim, é claro que aí você tem que só ver o nome da ação. Se é uma consulta mesmo na tabela ou se é uma consulta ao esquema da tabela. E aqui a gente pode olhar essa mesma, né, repetir essa query, mas agora considerando apenas as leituras na tabela, né? Então, o nome da ação é o nome de getTable. Então, não estou considerando o getSchema agora. Então, aqui basicamente eu vou fazer um select e aí eu vou trazer o e-mail do usuário. Eu vou trazer aqui o nome da tabela que está dentro desse campo, né, que é o campo, é a coluna request params. Só que lá dentro, se eu der um ponto aqui, eu consigo buscar o full name arg, que é o nome da tabela. Eu estou fazendo um count aqui, né, do full name arg, quantas vezes essa tabela apareceu, e estou agrupando aqui pelo e-mail e pelo nome da tabela, pegando aqui, tô fazendo um count, né, da quantidade de vezes que essa tabela apareceu aqui. E aí, eu estou ordenando aqui de forma decrescente, né, por essa contagem. E filtrando só o que for get table, só o que for leitura dessa tabela. Então aqui a gente consegue ver que o usuário dados nas alturas, ele leu essa tabela Unit Catalog Bronze 6 vezes. Claro que eu não filtrei por data, mas você poderia filtrar por um período, né? Então aqui você consegue ver exatamente quantas vezes cada uma das tabelas foram lidas e qual foi o usuário que leu essa tabela. Tá? Aqui a gente poderia, enfim, explorar um pouco mais, fazer outras queries, entender, né, qual é o tipo de operação, se é uma operação de leitura também, se é uma operação de escrita, né? Aqui, se você quiser, você poderia inclusive usar um chá aqui para não mostrar, né, o e-mail ali, ou enfim, fazer uma espécie de hash, usar hash para fazer mascaramento. A gente já entra numa outra seara de mascaramento que eu posso até gravar um vídeo depois, né, falando um pouquinho dessa parte de estratégias de mascaramento de dados, estratégias de mascaramento de dados para você, de forma que você consiga fazer joins, né, entre as tabelas. Então você mascara o dado, mas você mantém ali, né, um valor único para cada nome ou para cada ID, enfim, de forma que você consiga cruzar isso depois. Mas aqui só um exemplo, então eu tô aplicando um chá aqui no e-mail, então ele vai mostrar o e-mail aqui de forma ah, com hash, né? Então eu estou pegando aqui agora a data, o e-mail, o nome da ação, a operação, né? Se foi uma operação de leitura. Estou pegando aqui o nome da tabela e se teve alguma mensagem de erro, né? Principalmente se você tentar fazer uma leitura da tabela sem permissão, isso também é logado, tá, pessoal? E aí você não consegue acessar, ele vai dar um erro de credencial. E aí eu estou pegando tudo que o action name é generate temporary table credential e eu estou ordenando aqui pela data, de forma decrescente. Então, basicamente é mais uma visualização que a gente poderia ter aqui. E aqui, ó, eu não estou mostrando quantidade de queries, né? E aqui eu estou mostrando a quantidade de queries
nessas tabelas. Então, eu estou basicamente fazendo uma contagem por timestamp, quantas queries eu estou tendo ali por dia, né, por hora, por minuto, por segundo, nessa determinada tabela. Claro que eu poderia fazer uma consulta dessa por dia, quantas queries estão sendo executadas por dia nessa tabela. Poderia fazer também por minuto, por segundo, enfim, depende da sua necessidade. O que é legal dessa análise aqui? Você consegue ver exatamente quais queries estão sendo mais usadas, quais tabelas estão sendo mais usadas, né? Estão tendo uma maior quantidade de queries. Se existe um determinado período do dia que essas queries, que essas tabelas são mais utilizadas, você poderia identificar isso também, aqui pelo timestamp, né? E apesar, pessoal, da gente estar gerando aqui, né? Você vê que a gente está gerando basicamente tabelas. Aqui, tanto no notebook quanto lá no Databricks SQL, né? A gente poderia também pegar essa daqui como um exemplo. A gente poderia criar análises, criar visualizações gráficas aqui, ó. Então eu poderia pegar aqui, por exemplo, falar, eu quero um gráfico de barras. Eu vou pegar aqui o nome da tabela e vai ser um gráfico vertical. E pelo nome da tabela eu quero saber qual que é o total de leituras dessa tabela. Então tá lá, ó. Então aqui a gente já gerou uma visualização gráfica, né? Então a gente consegue saber ali quais são as tabelas que estão gerando, estão sendo mais lidas no caso, né? Então você consegue facilmente aqui também criar essas visualizações, tá? Então vamos lá. Aqui, do mesmo jeito que a gente tem as informações sobre o próprio Unit Catalog, a questão de acesso às tabelas, permissionamento das tabelas, acesso a esquema, criação de catálogos, criação de esquema, enfim. A gente também tem aqui as informações sobre o Delta Sharing, né? Então a gente também tem ações ali que são referentes ao Delta Sharing. Então aqui, por exemplo, estou selecionando o e-mail, a data, o nome da ação, o request params name aqui e o Metastore ID de todas as ações que eu tenho que tem ali share no nome, né? Ou tem esse aqui, get activation URL info ou update share permissions, enfim. Então eu estou pegando ali diversas ações que estão relacionadas com share. Então, por exemplo, get share, o nome do share, nesse caso aqui, e o ID do Metastore, por exemplo, né? Então, que aqui você já consegue ter visibilidade, né, de qual é o e-mail, qual foi a data, qual foi o momento que fez uma solicitação, a requisição ali do get share e o nome do share e o nome e o Metastore ID. Então, assim, da mesma forma, aqui eu tenho poucas ações sobre o Delta Share, porque a gente, basicamente, enquanto eu estava coletando os logs de auditoria, eu não fiquei fazendo coisas ali. Eu basicamente só criei um share, mas eu não fiquei explorando esse share, eu não tentei ler tabelas desse share, não fiquei adicionando, tirando tabelas desse share, tá? Quais são os usuários mais ativos? Então, eu posso pegar pelas ações, né, que eles estão executando. Então, eu só tenho um usuário no meu ambiente, então eu executei 135 ações. E quais são os usuários que mais compartilham informações via Delta Sharing? Então, eu estou aqui compartilhando, né, duas tabelas. Estou fazendo dois compartilhamentos no caso aqui, né? E aqui a gente consegue também rastrear o uso de compartilhamento externos e internos. Então eu consigo basicamente filtrar aqui o nome da ação por tudo que diz respeito a Delta Sharing. Você vê que eu não estou efetivamente ali, né, durante o período de logs de Delta Sharing, eu não gerei nenhuma ação. Eu gerei ali de shares, né, eu até criei um share, mas tem algumas ações que tem o nome Delta Sharing que eu basicamente eu não criei, eu não cheguei a criar durante esse período de teste. E aqui a gente consegue visualizar também quais são as ações no catálogo por data. Então a gente consegue visualizar aqui
para cada dia, né, que eu coletei os logs de auditoria, quais são, ah, quantas ações foram executadas nesse dia. Eu consigo, inclusive, visualizar isso de forma gráfica também, né, como eu havia mencionado. Pode editar essa visualização, eu posso ver isso em linha, por exemplo. Gráfico de linha mostrando, olha, no dia 22, 79 ações, no dia 29, 23 ações, no dia 6 de maio, 33 ações. Claro que são todas aquelas ações do Unity. Pessoal, a proposta aqui, obviamente, não é um vídeo exaustivo, né? A ideia não é explorar todas as opções disponíveis, mas é apenas dar uma ideia para vocês do que dá para fazer e de como, né, analisar esses logs de auditoria do Unity Catalog. Existe uma série de logs que são gerados tanto com relação sobre o Unity, né, e também sobre as ações no Delta Sharing. E a ideia hoje desse vídeo era mais dar um panorama geral, um overview, para vocês terem ideia ali quais são os tipos de análise que vocês poderiam extrair a partir desses logs. Bom, muito obrigado pela audiência.